lá então, nosso quadro Foco Corporativo dessa segunda-feira. Como falamos desde semana passada, aqui está conosco nosso convidado, né? Grande noite, Sérgio Oias. Boa noite, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente que agradece aí o convite, o carinho aqui conosco no Sem Pauta. Gente, olha, era da Vanice também, que era um belo de um currículo. Tô vendo aqui o currículo do Sérgio, ó. Oficial do Exército pelo CPOR, formação de administração de empresas pelo Mackenzie Nogueira da Gama, comunicações pela ESCOM Rio de Janeiro. Também foi oficial do Exército por 7 anos, gerente e diretor de empresas nas áreas de segurança e telecomunicações. Foi professor do SENAC e da Abreu Educação e atualmente é sócio-diretor da AG Call Center. Que currículo! E ele vai falar sobre o quê? Que nós estávamos ansiosos, né, João? Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Sérgio. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos falar sobre liderança. Bom, eu tô de olho em outras coisas aí que ele falou, né? Não, e aí... A questão do Senac muito me atrai. Muita coisa, né? Muita coisa. Diretor da AG Call Center também muito me atrai. Sim, exatamente. Se precisar de uma voz para ouro, estamos aí. Exatamente. Sérgio, pra gente começar o nosso bate-papo, falar sobre liderança, é uma coisa que eu vim pensando aqui, né? Vamos falar sobre liderança e tal. Qual que é a principal diferença entre o chefe e o líder? Pra gente começar o nosso bate-papo. Tá, boa noite de novo. Bom, eu considero simples a diferença. Chefe tem subordinados, líder tem seguidores. Opa! Acho bem simples. Galera aí do Instagram que quer seguidores, aí, ó. Veja Ótima bem, né? Ótima dica. Interessante. O chefe ele tem subordinados porque ele exerce a sua chefia pelo poder. Né? O líder tem seguidores porque ele exerce a sua liderança pelo respeito. Simples assim essa diferença. Uma coisa, aquela coisa que o cara manda e você tem que fazer porque o cara tá te mandando, ou então a diferença do líder. Quando o líder te pede, você faz até com prazer para ajudar o seu líder, porque... É isso mesmo. Você falou bem, a diferença é bem essa mesmo, né? O chefe manda, o líder influencia. Né? O líder, já dizia Dale Carnegie, né? Você influencia as pessoas para que elas façam o que precisa ser feito. Né? Esse é o papel do líder. Quando isso acontece é porque o líder teve êxito na sua tarefa. Sérgio, na questão do home office, né? É muito se falar da questão do líder, trazer a equipe para si, em todos os segmentos corporativos, claro. Eu já vi até aquela história, né, do funcionário que vai trabalhar até no domingo porque ele fideliza. Eu vou porque meu chefe está lá, porque ele precisa bater meta, enfim. Lá na AG funciona dessa forma, né? É uma família. Mas e no caso desse home office aí, que está todo mundo falando que vai acontecer, que já está acontecendo, só que vai crescer, não tem como controlar, né? Só online, através do ponto eletrônico, de uma ficha de dados, né, que ele chegou na empresa. Mas complementando o que a Simone falou, Sérgio... É o meu microfone. Eu acho que dentro do que a Simone falou, você pode até complementar. Nesses tempos de home office, o líder, ele não precisa ficar preocupado com o que o liderado vai fazer, mesmo no home office. Porque tem aquela questão da confiança, diferentemente do chefe, que não sei como vocês fazem na AG lá, mas, por exemplo, fica toda hora, já fez isso, já fez aquilo, porque é aquela relação de confiança. Você vai entregar... Porque às vezes no home office você tem problemas de internet, você tem problemas... Por exemplo, aqui em São Paulo chove, às vezes cai energia, né? Você tem alguns outros fatores que vão além do que se você estivesse dentro da empresa. Mas quando você tem essa relação entre líder e liderado e do chefe, é diferente nesse tempo de pandemia, não é não? No home office? Então, assim, primeiro que a tecnologia já ajuda bastante. Então, o aspecto que a Simone perguntou, como controlar, como saber se as tarefas estão sendo feitas... A tecnologia hoje em dia ajuda bastante, né? Mas sim, como você falou, também falha a tecnologia. Então, quando chega uma pandemia e você é obrigado a colocar todo mundo para trabalhar em casa, o que acontece? Quem já era líder tirou de letra. Né? Quem já tinha esse comando da sua equipe... já tinha a maneira de comandar, a maneira de como influenciar a sua equipe, tirou de letra. Quem não tinha, teve dificuldade. Bateu cabeça, né?
E está batendo cabeça Tá até batendo agora. ainda. Né? É sobre esse ponto que eu queria até ampliar dar uma amplitude para essa questão de chefe versus líder, né? Você colocou de uma forma que eu concordo em relação à questão do poder para o chefe e a questão da inspiração para o líder. Quais os caminhos das pedras para que você consiga influenciar essas pessoas? Isso entra na questão do propósito, e se sim, esse propósito ele está coerente com o propósito da empresa e do funcionário? Qual que é esse caminho, Sérgio? Bom, o líder ele precisa ter, primeiro, o conhecimento, né? E sempre buscar mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Sim. Né? Com esse conhecimento, exercer a sua percepção. Ele precisa ter uma percepção dele mesmo, quais são suas virtudes, quais são suas limitações. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Ele precisa ter a percepção da equipe. Né? Não interessa o tamanho da equipe. Cada membro da equipe é diferente. Então, ele tem que saber, a partir da percepção da equipe, entra a próxima etapa, a comunicação. Por isso que comunicação assertiva é muito importante. Então, se você conhece bem sua equipe, você sabe como se comunicar com cada membro. Né? Com essa comunicação, você comunica o propósito da empresa, né? E ajuda no propósito individual de cada membro da equipe. Né? Perfeito. É essa ajuda que você faz no propósito individual que você tem o retorno no propósito coletivo e no propósito da empresa. Casa, né? É um casamento. Para você ter uma ideia, do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, Sim. que é muito antigo, é livro de milênios, né? Não é do tempo do Dirceu. Não, esse também eu não li. Não, esse daí eu não li. Não. Então, Ele coloca aqui, não é do tempo dele, tá? Ele é jovem. então, no livro Arte da Guerra, o Sun Tzu fala o seguinte, trate os seus soldados como se eles fossem os seus filhos. Opa, Porque- já gostei desse líder, hein? Sim. Porque assim eles vão lhe seguir Sim. para sempre. Opa, super dica em vários segmentos, né, Sérgio? Não só no trabalho. Então, assim, terminando a resposta para a sua pergunta, João, usando dessas técnicas, conhecimento, percepção, comunicação assertiva, você consegue identificar a necessidade da sua equipe, ajuda nas necessidades individuais e, de volta, você tem a necessidade da empresa sendo resolvida. Perfeito, perfeito. É isso. Eu queria fazer duas perguntas agora, Sérgio. Primeiro, o que não pode faltar num líder? E a segunda, a questão da liderança. Como que você enxerga essa questão da liderança? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que quem faz não vou dizer o chefe, mas o líder é o próprio liderado. Porque muita gente fala assim, fulano é ruim, fulano não sei o quê. Mas se você entrega as suas metas, se você faz o seu trabalho da maneira correta, não tem por que o seu líder ser um carrasco com você. Eu queria saber como que funciona, porque uma vez eu estava conversando com um colega meu, e ele até falou uma questão, ele falou, Dirceu, por que fulano vai pegar no meu pé, sendo que eu faço minhas entregas, eu faço tudo, exatamente, eu não tenho motivo para ele pegar no meu pé. Aí eu fui para casa pensando nisso, eu falei, não é que é isso mesmo? Eu falei, eu vou testar esse método da pessoa. E eu comecei a fazer isso, eu falei, vou mudar algumas coisas, e mudei, não é que deu certo? E muita gente não gostava da pessoa, mas comigo nunca teve problema. E aí eu comecei a enxergar dessa forma. Eu falei, peraí, quem faz o líder sou eu. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até da sua opinião em relação a isso também. Tá, falo. Bom, primeiro, a sua primeira pergunta, vou responder ela bem rápido e bem simples. O que não pode faltar num líder? Empatia. Né? O líder, ele tem que saber se colocar no lugar do outro. Né? Porque senão ele vira chefe, ele só dá ordem. Exatamente. Né? Então, empatia não pode faltar. E com relação a quem faz quem, é uma opinião muito pessoal minha. É pessoal, porém, vem de muito embasamento, muitos anos de liderança. Eu exerço liderança desde os 20 anos de idade, quando eu virei tenente do Exército. Então, faz muito tempo. Se hoje são 56 anos, já faz muito tempo que eu exerço liderança. Né? E aprendi numa escola de líderes. Né? A culpa é sempre do chefe. Sempre. A culpa é sempre do chefe. Embora o chefe, a equipe continua. Tanto é que tem uma máxima que diz o seguinte, que as pessoas não pedem demissão das empresas, elas pedem demissão dos seus chefes.
né? Então, a culpa é sempre do chefe. Aquela análise interna, né, do RH. E olha só, é simples de explicar por que a culpa é sempre do chefe. Veja, do chefe e da corporação. Quem é que recruta? Quem é que seleciona? Quem é que contrata? Quem é que treina? Quem que supervisiona? Quem que administra? E depois, na hora de dar o erro é do... Não tem como o erro ser do membro da equipe, né? Se a empresa e os líderes Não quero mais ser chefe, hein? fazem Chega tudo... dessa brincadeira. Se é a empresa e os chefes e os líderes que fazem tudo, por que quando acontece o erro, Sempre vai pro lado mais fraco. vai do lado mais fraco? Não. A culpa é sempre do chefe. Acontece, às vezes, de um chefe, de um líder, ter que dispensar uma pessoa. Porque, às vezes, não casou, sabe? O perfil da vaga não bateu com o perfil da pessoa. Acontece, tá? Mas o líder, ele encara toda demissão como uma derrota. Se você precisou dispensar alguém, é uma derrota. Você não conseguiu tornar aquela pessoa um membro eficaz da sua equipe. Sérgio, eu vou defender aqui um pouquinho o líder. Vai lá. Pô, daqui a pouco Diga. todos os líderes vão ser demitidos, não posso permitir. Imagina uma coisa, tudo bem, eu concordo com a sua tese, com certeza, mas vamos defender um pouquinho eles. Quem contrata é a psicóloga de RH. Claro que ela faz a primeira análise, aquela análise, né, primordial, ela manda para o departamento para ele analisar. De repente, o que ele analisou, ela não analisou, porque ele não é psicólogo. Então, assim, não tem um meio termo nisso, não? Não. Não tem o meio termo. Vão procurar outra profissão, Né? vai ser complicado. Os líderes precisam conversar entre si, eles precisam executar bem a tarefa deles para depois poder cobrar Tem que a protocolos, equipe... né? Sim, Seguir protocolos claro. de contratação, de Quem pede uma recrutamento. vaga faz uma descrição de cargo e função. Exato, competências, enfim. Exatamente. Não dá para culpar o membro da equipe. Não dá para culpar o executante. Você tem que culpar o pensante. Eu queria entrar num ponto aqui que eu acho que é bem delicado e muito importante para as lideranças, que é feedback. Tem que ser meio psicólogo. A questão do feedback todas as vezes que um funcionário, né, alguém da equipe vai receber o feedback e fica sabendo, já dá aquele gelo. Vai para a salinha, não né? Não é feedback, é feedback. Feedback, Toda chamado vez de que eu tô feedback, lá no né? serviço, ó, Dirce, eu quero falar com você. O E feedback, muitas ixi, vezes- já era. Português claro, que é o feedback. E aí, muitas vezes, o que leva a isso dentro de uma organização é a falta de preparo da liderança de saber dar esse feedback. Que o feedback, ele tem alguns conceitos que eu queria até que você tratasse disso, que eu acho importantes. Eu acho que é uma das, se não a principal, mas uma das principais funções da liderança, é você saber levar esse feedback de uma forma proativa para o funcionário e para o fato em si que está sendo relevante naquele momento. Pontuar os pontos fortes e os fracos também, não só apontar Sim. e sair de lá acabado. Eu tive uma chefe que ela acabava comigo. Só falava meu lado ruim. Falava, poxa, eu nunca vi nada certo nessa empresa, nada agrada, né? Nunca... No curso de liderança, eu levo pelo menos umas 3 horas para falar de feedback. Vamos tentar fazer um resuminho aqui bem Ele rápido. é muito detalhado, né? Então, olha só. Primeira coisa, feedback, sim, como a Simone falou, tem o elogioso, tem o de reposicionamento, tem o de correção. Você tem alguns tipos de feedback, né? Até o elogioso, tem técnica até para você elogiar, porque se você não souber elogiar, primeira coisa que acontece é assim, você toma um pedido de aumento. A primeira coisa, elogiou, toma um pedido de aumento. Não tem a verba, dá uma discussão, você começou uma reunião para elogiar e acaba perdendo o funcionário no final da reunião. Mas, assim, o feedback ele tem algumas características que você tem que tomar cuidado. O feedback precisa ser específico. Você precisa de falar sobre uma determinada situação, sobre um determinado assunto. Você não pode generalizar, tipo, pô, você faz tudo errado. O que é o tudo? Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Então, assim, o feedback tem que ser específico. O feedback tem que ser oportuno. Você precisa falar com a pessoa na primeira oportunidade, se você estiver bem no seu emocional. Não adianta também falar com o funcionário quando você está com raiva. Né? Sim. Esfria a cabeça e a primeira oportunidade você vai e chama. Assédio, né? Fala em particular. Né? O feedback precisa ser esclarecedor. Quando você termina de falar, tem que perguntar, ficou claro, você entendeu, tem alguma dúvida? Eu cansei de ver na minha vida profissional pessoas que saíam da sala do chefe e eu perguntava, e aí, o que aconteceu?
Cara, eu não sei o que eu fiz, mas a bronca foi grande. É verdade. Né? E se você seguir essas características do feedback, sim, aí você vai ter êxito. E também Né? ensinar a forma certa, né, de fazer, né? Então, essa é uma outra coisa. Né? A equipe é o espelho do líder. Né? Se você é um líder que dá bons exemplos, você tem como dar um bom feedback. Agora, se você é um líder que não dá... Um exemplo prático. Né? Você também tem um horário e você nunca chega no seu horário. Como é que você vai cobrar da equipe que ela chegue no horário? Né? Exemplo é tudo. Você nunca entrega a sua tarefa correta. Como é que você vai cobrar da equipe que ela entregue a tarefa correta? Mas agora, nas grandes organizações, que o chefe sempre chega, não tem horário, porque ele cumpre a tarefa dele, existe isso. Mas acho que eu digo- Existe, mas esse é o chefe, não é o líder. Exatamente. Esse é o chefe. Se ele quiser virar líder, ele tem que dar o exemplo. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito, o falecido comandante Rolim, da TAM. Sim. As pessoas nossa. encontravam ele 6 horas da manhã no aeroporto entregando bilhete, Exatamente. carimbando bilhete, conversando com o passageiro. Vendo o controle de qualidade do atendimento e tudo mais. Ele tinha propriedade para chamar a atenção de um funcionário. Né? A instituição maior onde eu aprendi foi no Exército, nas Forças Armadas. Né? E lá eu aprendi assim, o líder, ele nunca dá uma tarefa que ele mesmo já não tenha feito ou não saiba fazer. Então, quando eu, Concordo, porque de repente Experiência, falta aquele né? funcionário, ele tem que segurar ali a onda. quando eu dou uma tarefa para alguém, eu sei exatamente como é essa tarefa, eu fiz, eu testei. A gente tinha uma brincadeira assim, se mandar você pular de cabeça da janela, pode pular, porque ele já pulou e já viu que não aconteceu nada. Exatamente. Né? Forte isso, né? Leva para o mundo corporativo. Mas Isso. eu não pulo. Tem um ponto também, Sérgio, em relação ao feedback, que eu acho bem importante, a gente passou um pouco bem por cima disso, agora a Simone colocou, a questão de... uma forma que eu entendo, eu quero ver a sua opinião. O feedback, ele nunca pode terminar com a questão em si, mas sim com um plano de ação. Ou seja, falando de outros termos, olha, isso está sendo feito desse jeito, não está agradando, não está dentro do contexto que tem que ser explorado. O que nós podemos fazer juntos para que isso seja diferente a partir de hoje? E você cria um plano de ação junto àquela pessoa para que ela possa fazer diferente, para não sair como você falou. O que eu fiz de errado? Né? Perfeito, desde que seja um feedback de correção, De correção. de reposicionamento. Exato. Né? Sérgio, É isso agora uma mesmo. pergunta para os dois. Questão religiosa. Pastor de igreja também, a liderança numa igreja também, porque a igreja também é uma empresa, né? Tudo bem que tem algumas aí que só quer ganhar dinheiro do povo, enfim, tá tudo errado, né? Não vamos falar de... Não entre em polêmica, não Simone. vamos falar Não vai de- derrubar a live, Simone. Exatamente. Mas eu não consigo. Na igreja também tem que ter um líder. Aí que ele tem que ser líder mesmo. Aí que ele tem que ser um pai, né, de verdade. Porque o líder que vocês desenham aí no mundo corporativo, inclusive a Cláudia, a Vanice, todo esse pessoal aí do e-book, o Sérgio também que está aqui hoje prestigiando a gente também com esse privilégio, né, de ter o Sérgio aqui, também tem que ser na mesma linha, independente do termo, né, de ação e de trabalho, né, porque lá também é um trabalho, eles lidam com pessoas, né, não só com clientes. Clientes também são pessoas, né, mas é mais o emocional. Essas técnicas de liderança, a gente está falando aqui de mundo corporativo, Sim. mas elas são as mesmas para a vida pessoal. Vida pessoal, importante. Elas são as mesmas. Então, assim, com relação à religião, com relação à família, um pai e uma mãe, como liderar os filhos, como liderar uma família. Um pastor, Né? um padre. O pastor e o padre... Olha, as pessoas às vezes me perguntam, onde eu aprendo liderança? Né? Porque liderança aprende. Liderança aprende. Tem um mito que fala, liderança é nato, a pessoa nasce líder. Não, liderança aprende. Ou você aprende empiricamente, né? Porque você nasceu com um dom e desenvolveu, ou alguém ensinou as técnicas e você virou líder. Quais são os lugares que você aprende liderança? Você não tem uma faculdade de liderança no Brasil. Você não tem um curso superior de liderança. Então, onde... Não tem. Então, onde que você quer aprender? Você aprende a escola que eu tive nas Forças Armadas, é uma boa escola. Nas igrejas. Nas igrejas se aprende liderança. Exatamente. Sim, inclusive desde a participação infantil das crianças nas igrejas. Né? E qualquer religião ensina liderança. Pastor, padre, rabino, seja qual for ali o condutor ali da... Maria, tudo, né?
sempre tem um líder, mas isso é muito antigo. Antes de existir religião, se você pegar as tribos pré-históricas, sempre existiam os sábios, os anciões. Então, sempre é aquela pessoa que tem mais experiência e consegue ajudar e dirimir os problemas das pessoas, né? Um pastor, um padre, ele está ali para ajudar as pessoas no mundo espiritual, com relação à sua religião, com relação à fé. Ele tem essa capacidade, ele foi treinado para isso e ele exerce a sua liderança. Se tem gente que exerce a liderança de maneira ruim, paciência, está fazendo errado. Precisa fazer um Né? curso aí de relacionamento, né? Mas, sim, nas igrejas, as mesmas técnicas de liderança que são usadas no mundo corporativo pode ser usado nas religiões e na sua vida pessoal. Né? Olha, a Vanessa está dizendo exatamente que isso. É a arte de mostrar o caminho que é baseado em exemplo. Eu queria falar sobre isso um minutinho, se vocês me permitirem. Eu já tinha visto a Vanessa escrevendo isso, concordo plenamente. E quando a gente entra na questão religião, quando a gente entra na questão que aí, assim, religião não é uma empresa, mas ela é uma organização. Então, ela não tem fins lucrativos, mas ela tem pessoas hierarquicamente ali com tarefas e tem seu público a ser atendido. Essa questão... Você tem contador, a igreja... Você tem a parte capital financeira, mas você não tem lucro, né? Então, é um pouco diferente do mundo corporativo. Mas quando a gente fala em o que a Vanessa colocou aqui, a responsabilidade de um líder religioso é muito grande, né? Porque o Sérgio colocou muito bem aqui. Você não pode cobrar que a pessoa pule da janela se você já não pulou antes. Você não pode cobrar das suas ovelhas, vamos colocar assim, né? Que tem o pastor, tem as ovelhas. Você não pode cobrar deles aquilo que você não tem, pelo menos a força de vontade e o exemplo a ser seguido. Você não pode subir no altar e você falar, vocês devem seguir isso. E quando as pessoas veem você dirigindo, ou no mercado, ou com outras pessoas, tendo um relacionamento negativo. Então, para a questão religiosa, é muito importante... História, né, que o pessoal fala, né? Ele não vive o que prega. Viver o que prega. Vive o que fala. Dentro do mundo religioso se fala muito sobre isso. Então, viver o que prega 100% é impossível. Porque nós estamos muito longe ainda das referências religiosas, Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, enfim. Mas o esforço e a necessidade do básico ali você fazer para ser um exemplo para aquele seu público, isso é fundamental. E o que a Vanessa colocou aqui é muito bem colocado. Se você me permite, você disse que a Vanessa, uma palavra que foi colocada no comentário dela foi caminho. Isso. Né? Eu tive a honra de aprender com o professor Sigmar Malvese. Ele é uma referência, ele foi durante alguns anos número 1 no mundo em comportamento humano. E quando o Senac me contratou para criar o curso de chefia e liderança, eles me pediram para eu tive 3 dias inteiros de aula com o professor Sigmar Malvese, e com ele eu aprendi sobre trajetória. E ele dizia, o líder cria trajetórias. Né? Nossa, é lindo isso, hein? Um líder cria trajetórias. Ou seja, ele mostra caminhos que não existiam. Parece que você está falando de Jesus, o líder maior. Bom, é o nosso líder maior, né? O líder maior. É o líder maior. Mas eu aprendi isso com o professor Sigmar, e quando ela falou caminho, me veio na memória o professor Sigmar me falando, o líder precisa criar trajetórias. Eu acho que isso é tão importante, porque quando você coloca propósitos para uma equipe, as pessoas veem lá na frente a meta a alcançar e esquecem dessa jornada, né? Pois é. Dessa jornada que é onde você tem que se satisfazer ali para alcançar aquilo. Não pode ser uma coisa futurista, né? Tem que ser uma coisa do dia a dia. Criando objetivos intermediários. Perfeito. Até chegar no objetivo final. Que traga essa motivação. A cada objetivo intermediário conquistado é uma vitória. E o sabor da vitória motiva para o próximo objetivo. Tem que ser comemorado, né, Sérgio? E eu estou vivendo a vitória, hein? Estou cheio de vitória para contar. Não dá para falar assim, né? Ô, Sérgio, tem uma pergunta aqui, ó, do Jean Rodrigo. Onde eu faço um curso de liderança, Sérgio? Indica aí pra ele. Então. Olha, Sérgio, olha. Dica aí, Sérgio. Olha só, eu sou suspeito, não tem curso superior de liderança. Temos bons cursos de liderança. Eu sou suspeito porque eu sou senaquiano, né? Então, assim... Não, mas pode falar do seu curso, que inclusive a gente vai ter uma conversa... Vai ser mais em conta, né, Sérgio?
Saindo daqui, nós vamos ter uma conversa sobre esse curso que ele vai falar agora, tá? Mas o Senac tem um... Eu sou suspeito porque o curso que é dado no Senac, eu participei da criação dele. Eu não ministro mais no Senac, mas o curso do Senac é excelente. Inclusive, você faz também, né, para entidades... Faço para empresas, faço também. O Sérgio é primordial. E vai estar no e-book também, João? Sérgio? É. Não poderia faltar, né? Como nós já falamos nas outras vezes, Se não o tiver Sérgio que tem... segurar ele com as pernas, que você vê, O e-book você vê, está em diagramação já, Ah. já que terminou a revisão, já está em diagramação. Olha eu contando os babados. E a gente vai, em breve, vai inaugurá-lo, vai lançá-lo, né, na verdade. Legal. João, quero que você leia Pastor Richard. Eu estou de olho nisso aqui, eu quero Ele finalizar colocou com uma coisa isso. aqui que Eu quero ver se o finalizar. Sérgio concorda. O pastor Richard é um amigo nosso, um líder evangélico. Ele diz aqui que para ser um líder, deve-se aprender primeiro a ser servo, como Cristo que se esvaziou de si mesmo para nos servir. Pastor, para mim, perfeito. Vamos ver a opinião do Sérgio. Então, eu me abstenho de falar em termos religiosos porque eu não me acho apto para isso. Mas um livro excelente, que é do James C. Hunter, que é O Monge Executivo. Perfeito. O Monge e o Executivo. É um livro excelente, é uma leitura gostosa, simples, pequena, acho que dá umas 140 páginas. Né? E nesse livro é onde ele mostra a liderança servidora. Exatamente. Né? Onde o líder é como se ele fosse um garçom, onde ele serve a equipe, onde ele leva tudo que é necessário para que a equipe possa produzir. Perfeito. Legal. Eu queria só responder uma coisa aqui, Simone. O Jean está perguntando onde que eu faço um curso de liderança. Entra nas nossas redes sociais, Sinai Consultoria. Aqui no Facebook mesmo você acha Sinai Consultoria, ou você pode achar no Instagram, Sinai Consultoria. E eu vou deixar aqui meu WhatsApp mais uma vez, porque o curso liderança que o Sérgio tem, ele tem embasamento internacional. Tá? Então, o meu WhatsApp é 11 97475 3581. Me procura, porque em breve vai ter uma turma sendo lançada no começo do ano, provavelmente. E a gente pode ir conversando para a gente ver esse curso aí em breve, tá bom? Um minuto, sim, para a gente ir embora. A questão de pessoas que estão sendo formadas. Assim, tem muitas pessoas sendo formadas, adquirindo um diploma, mas não sabem exercer a profissão. A gente diz, ele é um jornalista, mas não atuante. Então, assim, existe um curso também que você dá, inclusive eu já participei, que tem a história do chá lá, que eu adoro. Eu sempre falo aqui do chá, né, gente? Sim, fala pra gente também sobre esse curso, né? Não adianta só se formar, você também tem que saber exercitar, né, a profissão. Falar em público, perder o medo, é o coach, é tudo, né? Tem um curso assim, que a gente criou, chamado empreendedorismo. Não, desculpa. Empregabilidade. É o curso que a gente criou, é o curso que você participou, onde a gente ensina as pessoas a começarem a sua vida profissional. Né? A gente mostra uma base. Se você criar em cima de uma base, vai forte. Qualquer profissão. Né? A igreja não foi assim? Criada em cima de Pedro? És pedra, és sobre ti, erguerei a minha igreja. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Não, eu não falo, mas eu conheço um pouco. Conheceu, isso é profundo, é bem importante essa parte. Sérgio, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, foi muito enriquecedor. A gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre liderança, é um assunto que a gente está falando assim desde o primeiro programa, né? E o legal do nosso foco corporativo é isso. Cada assunto vai puxando um ao outro e desde o primeiro programa a gente vai pegando os ganchos aqui para poder falar aqui do foco corporativo. Eu sou desse povo aqui, eu tenho Diga. que ouvir falar. A Neuza Se deixar a Simone, a gente fica Até até amanhã. meia-noite aqui. Aquela que é um abraço aqui. Um abraço. Quem sou eu pra Neuza falar Ferreira, dessa abração para você. E olha, gente, eu não consegui responder todo mundo hoje, mas Hoje não acabou deu o programa, tempo. A gente vai responder todo mundo. Exatamente. É só entrar no gente. Instagram, né? Sem pauta. Gente, obrigado pelo carinho da companhia de vocês, tá? Hoje o programa foi corrido, foi legal. Quando o papo é bom assim, a hora voa. Mas semana que vem, 7 da noite, estaremos aqui. O programa fica gravado, você pode acompanhar. Vi que teve gente que perguntou qual a diferença do líder e o chefe, que foi a primeira pergunta que a gente só fez. ver lá no Só começo. voltar lá no início do programa, tá? No início do quadro lá. E aí você vê aí a diferença entre chefe e líder, essa explanação sensacional do nosso amigo Sérgio Aires. Sim, Obrigado, beijo, obrigado. vambora. Que Beijo, junto beijo, com a beijo. gente. 8 e 1, vambora. Até semana que vem. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Até semana que vem. Aí toda hora